Uma árvore plantada no jardim sofre todas as ações da natureza e do tempo. Num dia de tempestade, ela é açoitada pelos ventos fortes. Seus galhos são agitados de um lado ao outro. Às vezes o vento e a chuva são tão fortes que alguns de seus galhos ficam enfraquecidos e caem. É um tempo difícil e sofrido para esta árvore. Porém, suas raízes estão firmadas tão profundamente no solo que, por mais que a tempestade atinja sua copa, ela permanece firme e não desmorona. Sim, ela se dobra algumas vezes. Sim, ela é balançada, sacudida e suas folhas chacoalhadas, mas ela não desmorona. Em breve a tempestade passará e novos tempos virão. Assim é este tempo. Uma tempestade forte chegou, abalou, chacoalhou e mudou tantas áreas da vida de toda uma nação. Muitas lágrimas derramadas e dificuldades, tudo para abalar o físico, psicológico, emocional e espiritual. Mas a boa notícia é que somos a árvore da história. Através da fé, da perseverança, da esperança, da entrega e de raízes firmadas em Cristo, permanecemos firmes em meio à tempestade, sem desmoronar diante de tudo que ocorre. Não desanime, resista, ore sem cessar e a força do Senhor prevalecerá. Ainda que a árvore não saiba quando a tempestade acabará, existe a certeza que quando findar, novas coisas virão, pois ela é obra do Criador. Ele cuida de todo ser vivente. Ele cuida de cada um. E ainda que a situação pareça impossível aos nossos olhos, para Ele nada é impossível. Algumas vezes, as coisas podem não ser como queríamos, ou como achamos que pode ser, mas com certeza será o melhor de Deus para nós, pois Ele sabe do que necessitamos. Firme sua raiz e descanse em Cristo cada dia mais. Pois, ainda que venham ventos fortes e tempestades, não serás abalado, pois nossa confiança está no Autor e Consumador da nossa fé. Graça e paz, linda e preciosa noiva de Cristo. Hoje eu tenho um texto para compartilhar com vocês nesse início de culto, que está lá em João, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? O Senhor está procurando um adorador. O Senhor está procurando adoradores. E você? Você é um deles? Você é a noiva prudente que está preparada para encontrar com o seu noivo? Porque o Senhor está ansioso para encontrar a sua noiva. Ele vai encontrar, Ele vai bater a sua porta, você vai atendê-lo da maneira que se deve? Porque a palavra do Senhor em Cantares diz que a noiva estava dormindo, mas estava atenta. Mas quando o noivo bateu a porta, ela disse assim: não estou pronta ainda, vou ter que me vestir, né? Será que vamos dar desculpas para abrir a porta para o nosso noivo? O Senhor quer entrar no seu coração, o Senhor quer encontrar em você um verdadeiro adorador. Então, nesse momento que nós vamos ter de louvor, de adoração, concentre-se em tocar no seu noivo. Concentre-se em adorá-lo em espírito e em verdade. Concentre-se em ouvir a palavra que será ministrada. Não permita que nada te tire do foco. Não permita distrações. Não permita que barulhos ou até mesmo as crianças tirem o seu foco.
Mantenha-se firme para ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor, neste momento, quer falar com você. O noivo está batendo a nossa porta. O noivo quer entrar, o noivo quer se manifestar em nossas vidas e através das nossas vidas. O noivo quer fazer diferença em nossos corações e nós precisamos estar atentos. Nós precisamos que a unção do Senhor seja manifesta em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos manifestar a glória do Senhor onde quer que estejamos. Nós precisamos ser um vaso de honra. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser a luz que vai reconciliar vidas com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Nós precisamos ser os verdadeiros adoradores. O Senhor quer nos encontrar. O Pai quer encontrar os verdadeiros adoradores, queridos. Nesse momento, nós vamos, não sei quais serão as músicas que serão ministradas no momento da adoração, mas tem um cântico que diz assim: quando você chama, Ele vem, Ele nunca, jamais te deixará. Ao abrir seu coração e dizer, Jesus vem, logo Ele diz, estou aqui. O Senhor Jesus está aí, querido. O Senhor está esperando pela sua amada noiva. Não deixe que o noivo passe batido. A palavra em Cantares diz que a noiva demorou para abrir a porta, e quando ela abriu, o noivo já não estava lá. Aí ela saiu desesperada procurando o seu noivo. Nós não precisamos sair desesperados procurando o nosso noivo, porque o nosso noivo está aí. O nosso noivo está batendo a tua porta. Abra, deixe ele entrar. Permita ao Senhor se manifestar no seu coração, trazer o renovo para a sua alma, para o seu espírito, trazer alegria para o seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, em meio a tantas tribulações, a alegria do Senhor será a tua força, a alegria do Senhor será a minha força. Vamos estar firmados nele. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos estar juntinhos deste noivo para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós colocamos nossas vidas diante da tua presença neste momento. Senhor, nós sabemos que Tu és o nosso noivo, Tu és o amado da nossa alma. Nós somos a Tua noiva, Senhor. Nós queremos exalar o perfume do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor transborde nosso ser de alegria, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. O Senhor pode mudar as circunstâncias, o Senhor pode mudar as situações, o Senhor pode reverter todo e qualquer quadro, o Senhor pode abrir portas onde não existem, o Senhor pode enviar clientes sobrenaturalmente, o Senhor pode manter as nossas empresas, ó Deus, firmes, ó Deus, o Senhor pode vir com o Teu sobrenatural. O Senhor, ó Deus, é o Deus das possibilidades e é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós depositamos a nossa força. Senhor, que não demos mais desculpas, ó Deus, para não estar junto do amado na nossa alma, que possamos, ó Deus, dobrar os nossos joelhos em adoração, adorar a Ti em espírito e em verdade, nos concentrar, ó Deus, na palavra, no louvor, Senhor, na ministração que será feita, ó Deus, que possamos nos concentrar em Ti, ó Deus, nesse momento. Senhor, a Tua palavra diz que nós devemos colocar diante de Ti as nossas angústias, as nossas ansiedades, ó Deus, as nossas aflições, ó Deus, diante do Teu altar, diante da Tua presença, e que a Tua paz nos envolveria, Senhor. Nós colocamos diante de Ti esse momento, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Queremos nos concentrar em Ti. Vem com a Tua paz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, para que possamos, Senhor, receber mais de Ti, sermos moldados por Ti, querido Espírito Santo, sermos cheios da Tua palavra, cheios da Tua alegria, Senhor, cheios do fruto do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, envolve cada vida nesse momento, Senhor, envolve cada vida e excede todo o entendimento de cada um deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam livres, ó Deus, livres para adorar, para exaltar, para engrandecer o Teu santo nome, ó Deus, para confiar em Ti, Deus, porque nós sabemos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa confiança e esperança está em Ti, ó Deus. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco mais uma vez, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jardim
Oh, Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo pra mim.
Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que esta mensagem encontre vocês com o coração voltado para o nosso Pai querido, para o nosso Pai celestial, que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Chegamos no momento do culto, que é um momento também principal dele, né? Um dos momentos mais principais, como todo culto é, a parte do louvor, da abertura, né? A ministração da palavra. Todo culto ele é extremamente importante porque é a oportunidade que temos de celebrar o nosso Deus, é a oportunidade que temos de entender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Sabemos que vivemos dias difíceis, dias muito difíceis, mas também sabemos que há um Deus que não mudou, não há sombra de variação nele. Então eu gostaria realmente de que você pudesse abrir o teu coração nesse momento em que será ministrado a respeito de dízimos e ofertas. Onde está o teu coração? Onde está o nosso coração? Eu queria convidar vocês então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 21, diz assim, um pouquinho antes, vamos no verso 19, ok? O Senhor Jesus, em meio ao Sermão do Monte, ele diz estas coisas para a multidão, ok? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Prosseguindo na mensagem, o verso 22 diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, verso 25, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações.
basta cada dia o seu próprio mal. Note que isto não é uma teoria, isto não vem do Sérgio, isto não vem de homens, isso vem do próprio Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Como está a tua fé? Como está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Eu sempre digo, quando ministro as ofertas, que o melhor lugar para você investir o seu dinheiro, o dinheiro que Deus concede nas tuas mãos para você administrar, é investir no reino de Deus. Esse investimento, ele tem um rendimento que você não imagina. Certamente trará mais paz ao teu coração, trará a fé necessária para enfrentar esses tempos difíceis, né? E muitas vezes as pessoas ficam se ajuntando porque tem medo que amanhã faltará. Meus queridos amados, eu falo em amor, em amor. Quando nós pensamos dessa forma, e quando não apenas pensamos, mas agimos dessa forma, estamos dizendo que Deus não suprirá as nossas necessidades amanhã. Nós não estamos confiando em Deus. Estamos confiando na nossa própria força, na nossa própria capacidade de armazenar tesouros aqui na terra. Mas esses tesouros, quando a gente estiver com esse coração, eles serão levados pela ferrugem, pela traça, pelos ladrões. Os ladrões não precisam necessariamente ser físicos. Amados, eu quero conclamar a todos os irmãos: tenha fé que amanhã Deus continuará suprindo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu trabalho com vistorias técnicas para restauração de fachadas de prédio. Estou olhando para alguns aqui ao redor da minha residência, para limpeza, né, pintura. E eu caminho muito pelas ruas de São Paulo. Então já tive passando por várias ruas de comércio, as lojas fechadas, como muito já foi dito, inclusive em reuniões de oração. Dá dó, realmente parte o nosso coração de ver esses comerciantes sofrendo tanto. Esta semana estava passando em frente a um shopping center grande na Avenida Paulista e ele totalmente fechado. Eu fiquei imaginando um comerciante que aluga uma loja nesse shopping center. O trabalho dele, todo o esforço, tudo que ele conseguiu ajuntar, ele colocou ali naquele lugar e ele está vendo ser roubado. Estão arrombando, estão furtando tudo que ele amealhou durante anos para poder investir e ter o seu próprio negócio. Com o shopping fechado, como manter os funcionários, como manter a própria loja funcionando? Teria que vender muito. As pessoas, muitas delas ganhando menos e, obviamente, consumindo menos. Então a gente vê consequências, né, dessa pandemia que tem realmente afetado muitas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, em testemunho vivo e verdadeiro. Nessa empresa que eu trabalho, somente ontem foram fechados 3 serviços. 3 serviços, bons serviços. Obviamente a empresa vem na luta, com dificuldades, mas hoje nós estamos com um problema na outra ponta, é na execução do serviço, porque nós não temos mão de obra, por incrível que pareça. Mas eu vejo aí a mão de Deus, eu vejo Deus suprindo as necessidades, eu vejo Deus abrindo as portas de negócios, porque há pessoas
dentro daquela empresa, e a começar de mim, que oram por ela, que oram pelas negociações, para que na realidade tudo vá bem. Porque a empresa é uma pessoa jurídica, e quando essa pessoa jurídica está bem, todas as pessoas físicas ligadas a elas ficará bem, crescerá, terão mantimentos. E eu quero dizer para vocês, de forma análoga, não semelhante, porque igreja não é empresa. Igreja cuida das coisas espirituais, das coisas celestiais. Mas a analogia que se pode fazer é em relação a igreja estando forte, a nossa fé será abastecida. Nós teremos mantimento espiritual. Nós teremos a provisão do Senhor diariamente. A fé será aumentada. Por isso, amados, de forma generosa, que vocês possam abençoar a igreja com as suas ofertas, devolver a Deus o dízimo daquilo que Deus confiou 100% nas tuas mãos, e que possamos abençoar outras vidas, porque a igreja, a comunidade cristã para todos os povos, quer abençoar outras vidas, missionários que estão espalhados pelos 4 cantos desta terra. Que o Senhor Deus, através do Santo Espírito, possa colocar no teu coração e na tua mente a fé necessária para que você creia que amanhã Ele está cuidando. Hoje você tem, agradeça a Deus. Em nome de Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças, orar e apresentar a Deus não as nossas necessidades, mas a nossa gratidão, porque conforme o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, Ele já sabe de todas as nossas necessidades. Apenas e tão somente confie nele. Fecha os teus olhos, querido, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco e muitas vezes não devolvemos a Ti, Pai, a fé necessária, a graça, o amor que temos recebido de Ti, Senhor Deus. Que através desta palavra, Senhor Deus, que foi ministrada primeiramente a mim e em seguida a todos os irmãos da igreja, Senhor Deus, possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Tenha certeza que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos reter aquilo que podemos abençoar ao próximo, aquele que está mais necessitado do que nós. Pai, que nós possamos ter essa capacidade, que possamos ter verdadeiramente esse coração generoso, Senhor Deus, para dar, Senhor. Porque sabemos que melhor é dar do que receber, Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra, que é fiel e verdadeira, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada um dos irmãos, Pai. Que da mesma forma que o Senhor tem aberto as portas lá no trabalho, onde eu exerço minha função, Senhor Deus. Que assim seja na vida de cada irmão da nossa igreja, Senhor Deus, da igreja local, e que eles possam crescer e ver a prosperidade do Senhor, mesmo em tempos de pandemia, Pai. Sabemos que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, Pai. Em Ti depositamos a nossa confiança e fazemos esta oração com ações de graças, Pai, com hinos e cânticos de louvor, Pai. Em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém, Senhor. Está passando aí os dados da conta bancária, o Pix, que você possa ser movido pelo Santo Espírito de Deus a dar generosamente, em nome de Jesus. Graça e paz, amados, um grande beijo no coração de todos vocês, que o Senhor Deus cuida de vocês. Ele sabe de cada uma das necessidades que nós temos, e Ele está cuidando disso, tá bom? Que Deus abençoe, amamos muito a vida de vocês, que o Senhor seja convosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém.
Olá, queridos, graça e paz. Estamos novamente juntos aqui pelo nosso canal e queremos realmente chamar os irmãos à oração, né? A estarmos juntos, né? Mais do que nunca nesse tempo, né? E vamos continuar, gente. Eu sei que os tempos são de desafios, mas estamos aí para buscar o propósito do Pai. Amém? Antes da ministração da palavra deste domingo, eu queria compartilhar algumas coisas com você, algumas recomendações, né? Primeiro, né, nós tivemos aí uma decisão do governo estadual e municipal somente na última semana de abril, possivelmente, será possível os cultos presenciais, mas ainda não é certo. Então, basicamente, o mês inteiro de abril não vamos poder ter reuniões aqui na nossa comunidade, por decisão aí, né, dos poderes políticos, né? Bom, mas nós vamos prosseguir, né, gente? As portas do inferno não vão e nunca prevaleceram sobre a Igreja do Senhor Jesus. A partir da próxima segunda-feira, das 9 até as 16 horas, eu estarei aqui, né, atendendo individualmente aos irmãos com o distanciamento necessário, com todos os cuidados. Mas você pode vir aqui para orar no nosso espaço e para marcar um tempo comigo, e possivelmente também a pastora Cláudia deve estar aqui. Então marque um tempo conosco, venha aqui para a igreja orar, venha fazer aquilo que Deus colocar no teu coração, tá bom? A partir de segunda-feira, das 9 até as 16 horas. Confirme pelo nosso zap aí da igreja, ok? Bom, neste domingo eu quero compartilhar sobre o caminho e as bênçãos do deserto. O caminho e as bênçãos do deserto. Estamos vivendo em um tempo muito difícil mesmo. É o que eu posso chamar de um tempo de limitações, um tempo de inseguranças. E nesse tempo, eu creio de todo o meu coração, é um tempo que Deus quer se revelar aos seus filhos. Nós esquecemos que o manual do fabricante, né, o manual da vida, o Senhor já tinha falado há muitos anos, dizendo que tudo tem o seu tempo aqui nessa terra e tudo tem um propósito, né? Então vamos ver aqui Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um propósito para tudo debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo para ficar calado e tempo para falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que interessante esse texto. Parece que foi escrito para o nosso tempo, né? O que ele diz aqui é tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Que coisa linda a palavra de Deus, profetizando para os nossos dias. Hoje não podemos abraçar, não podemos estar perto dos irmãos, mas é o que diz a palavra. Estamos vivendo esse tempo tão peculiar. Bem, agora nós precisamos refletir. Veja comigo o que diz a palavra em Neemias, o capítulo 9, do 19 até o 21. Preste muita atenção nesse texto. Todavia, tu
pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, e não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Desse modo o sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou, e as suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um propósito para esse tempo, Pai. E é um tempo, meu Deus, de limitações, de restrições. Posso chamar um tempo de deserto, um tempo difícil, mas o Senhor, como esteve com os filhos de Israel durante os 40 anos naquele tempo difícil, o Senhor está conosco hoje. Pai, fala ao coração dos meus irmãos, dá a eles e dá a nós uma direção clara e profética para esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos pensar nesse tempo como uma semelhança para o tempo que Moisés, Araão, Caleb e os filhos de Israel passaram naquele deserto. Foram 40 anos naquele deserto. Tempo difícil, muito difícil. Gente, eles estimam que havia mais de 2,5 milhões de pessoas. Só homens tinha 600 mil, fora suas esposas e crianças. Então você imaginou quase 2,5 milhões de pessoas naquele deserto, sem água, sem lugar para adquirir roupa, sem banheiro, sem onde comprar alimentos. Que tempo difícil foi aquele tempo. Mas, naquele tempo, Deus fez coisas gloriosas. E nós vamos ver, para trazermos para esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de muitas limitações, de restrições. Veja bem, nós temos um espaço lindo como esse e não podemos nos reunir como igreja. É ou não é? É um tempo de restrição. É um tempo de dor, porque muitos têm sofrido com essa questão da pandemia aqui na nossa cidade, em nossa comunidade, no país e nas nações. É um tempo de dor, de sofrimento. Além do sofrimento emocional, muitos já estão passando com limitações financeiras. Esta é a verdade, né? E nós, como igreja, estamos inseridos nesse contexto, né? Porém, é preciso discernir o tempo, discernir esse tempo. O que Deus quer de mim, da minha família, o que Deus quer de você, o que Deus quer da igreja. Parece-me que Isaías 60, versículo 2, está diante de nós, né, para falar a verdade. Isaías 60, versículo 2, diz assim, ó: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece a glória do Senhor. Não é assim que estamos vivendo, gente? As trevas, a escuridão, a incerteza está cobrindo toda a terra, mas a promessa linda é: sobre ti está a glória do Senhor. Bom, se essa é a verdade, nós cremos que a palavra é a verdade, então sobre nós, sobre os filhos de Deus, está a glória do Senhor, aqueles que o conhecem. Então, nos tempos de desertos, foram tempos muito interessantes. Primeiro, foi tempo que Deus dirigiu o seu povo. Havia naquele tempo algo muito mais poderoso do que o Waze, do que o GPS, do que o Google Maps. Havia naquele tempo algo glorioso para guiar o seu povo. Sim, querido, você imaginou? Não havia caminho naquele deserto.
Não havia nada de alguma coisa que pudesse conduzir o povo. E Deus sabia que o povo dele precisava de direção durante o dia e a noite. Então aquele tempo foi tempo de direção de Deus. Olha o que diz aqui. Todavia, pelas tuas misericórdias, não os deixasse no deserto. Pelas tuas misericórdias. E essa é a verdade, né, queridos? Deus está tendo misericórdia do seu povo, está tendo misericórdia de todos os povos. Deus é um Deus de misericórdia. E a Bíblia diz, não os deixasse no deserto. Por quê? Deus deu direção, suprimento, livramento, fez muitas coisas, nós vamos ver aqui. Então Deus colocou uma coluna de nuvem para guiá-los durante o dia. Que coisa linda, não? Havia ali então um GPS, né? Durante o dia, aquela nuvem de Deus guiando o povo. Nós estamos vivendo um tempo assim. Nós necessitamos ser guiados pelo Espírito Santo. E à noite diz que uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho por onde eles deveriam ir. Porque ali faz muito frio. Eu passei naquela região do deserto, faz muito frio lá no deserto, né? Como também durante o dia muito calor, né? Mas Deus colocou nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite para guiar o seu povo naquele tempo difícil, no tempo do deserto. E é assim que Deus quer fazer conosco nesse tempo também. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então Deus quer nos guiar nesse tempo. Uma coisa importante também que aconteceu nesse tempo foi que Deus concedeu o seu bom Espírito para os ensinar. Quanta coisa aconteceu naquele tempo, gente. Nós vamos ver aqui, né? O Senhor deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. Deus ensinou tantas coisas naquele tempo. Diz assim, ó, no versículo 20, Neemias capítulo 9, e lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Naquele tempo difícil, lá estava o Espírito Santo guiando o povo de Deus. Através de Moisés, dos sacerdotes, Deus estava dando direção e precisamos da direção de Deus, do Espírito Santo nos guiando, né? Também diz a Bíblia que o Senhor concedeu a eles maná e água para a sede. Que interessante, não havia lugar para comprar o pão, não havia água. E Deus então fez o milagre do suprimento naquele tempo, enviou o maná do céu e a água também da rocha para suprir o seu povo. Deste modo, o sustentaste 40 anos no deserto, naquele tempo difícil que eles passaram pelo deserto. Deus os sustentou com a sua graça e misericórdia e bondade. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. Uau, que maravilhoso! Tempo de deserto, gente, é tempo de Deus nos orientar, mas também é um tempo em que Deus quer nos sustentar com a sua graça e misericórdia. Bem, eu quero ler com você, nesse tempo do deserto, aconteceu algo muito interessante. Além disso que eu compartilhei, houve um fato que aconteceu no deserto, e é aqui que eu quero focar nesses próximos 15 minutinhos. Preste muita atenção no que aconteceu nesse tempo de deserto, nesse tempo de aflição, né? Nesse tempo de incertezas e de muita luta. O que aconteceu? Êxodo capítulo 15, versículo 23. Agora eu creio que eu vou ser muito profético para a sua vida, para a sua família, para nós como igreja. Eu creio que isso vem do coração de Deus. Êxodo 15, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto. Para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água.
Então eles passaram pelo deserto, né? Eles passaram pelo Mar Vermelho, que significa, claramente você sabe, a libertação do Egito para a Terra Prometida. Na verdade, o Mar Vermelho ali, Paulo fala que é como se fosse um batismo. Então eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e agora eles entraram no deserto de Sur e caminharam 3 dias e não acharam água. Você imaginou aquelas crianças, velhos, quase 2,5 milhões de pessoas sem água? Que coisa! E afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso lhes chamou Mara. Oh meu Deus! Depois de caminharem 3 dias, chegaram a Mara, mas não puderam beber águas amargas. Nós estamos bebendo nesse tempo, né, gente? Um tempo difícil, um tempo realmente de águas amargas, um tempo de limitações. Agora, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Daqui a pouquinho eu vou falar que árvore foi essa. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Isso aconteceu naquele tempo. Que milagre, não? Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram, é aqui que eu quero focar com você. Então chegaram a Elim, bem naquele deserto, bem naquele tempo difícil, eles chegaram a um lugar chamado Elim, que em hebraico significa lugar de refrigério, lugar de descanso. Bem no meio daquele deserto, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Meus queridos, vamos lá. Veja bem, naquele deserto eles chegaram em Elim, que significa em hebraico lugar de descanso, lugar de refrigério. Bem no meio do deserto, um oásis. Será que é possível, gente, nesse mundo agora de tanta dor, enfermidade, inseguranças, crises, nesse mundo que está caótico, é possível encontrar descanso, encontrar paz? Sim, porque a nuvem de Deus, a direção de Deus, o GPS divino levou eles até Elim, um lugar de descanso. Eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo, nos dar paz, refrigério, descanso nesse tempo. Agora, o que me chamou a atenção nesta semana, enquanto orava por mim e por vocês, e me chamou a atenção isso, quando eles chegaram em Elim, havia 12 fontes de água. Eu não vou detalhar essas fontes, mas pelo Espírito Santo eu quero dar nome a essas fontes, a essas bênçãos que eles encontraram num tempo difícil, no tempo do deserto. O que aconteceu com o Israel natural pode acontecer com o Israel espiritual que somos nós. Sim, é verdade, o Deus da palavra é o Deus que está vivo aqui hoje, presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aliás, eu vou te mostrar que a rocha que seguia eles no deserto era Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4. Então, o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Mas vamos lá. 12 fontes eles encontraram naquele deserto. Eu vou te dar pelo menos 12 fontes para você.
para nós como igreja, que devemos beber dessas fontes, encontrar essas fontes no Senhor Jesus, na vida do Espírito Santo, na comunhão dos filhos de Deus. A primeira fonte que eu vejo aqui, gente, convém lembrar aí, no capítulo 15 de Êxodo, versículo 27, eles encontraram 12 fontes junto a Elim. A primeira fonte que eles encontraram aqui é a fonte de paz, no meio daquele tempo. A fonte de paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Imaginou que paz que eles tiveram, aquelas milhares de pessoas, sem beber nada, sem parar, aquele sofrimento, e agora eles chegam naquele lugar de paz. Deus quer te dar paz. A segunda fonte que eu vejo aqui, que eles beberam, é de revelação. Verdade, eles tiveram uma revelação muito grande da parte de Deus. Na verdade, foi Moisés que teve uma revelação do Pai naquele deserto. Isso me faz lembrar Efésios 1, 17 e 18, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Por quê? Quando eles chegaram naquelas águas de Mara, não puderam beber. Então Deus deu uma revelação para Moisés. Pega um pedaço de pau de tal árvore e joga nas águas. E ali as águas amargas tornaram-se doces por uma revelação que Deus deu a Moisés. Gente amada, esse é um tempo que nós precisamos de revelação do Pai. Peça a Deus o espírito de sabedoria e de revelação, assim como Moisés teve a revelação que aquela árvore que significa a cruz de Cristo, que significa a graça de Deus, trouxe transformação naquela água. Outra coisa importante, outra fonte que eles beberam durante o deserto foi de crescimento, gente. Foi de crescimento. Por quê? A Bíblia diz, naquele tempo, Neemias 9, versículo 23, veja isso, por favor. Eles possuíram a terra, multiplicaste os seus filhos como estrelas do céu. O tempo no deserto foi tempo de multiplicação. Que estranho isso, mas é verdade. Quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe, os que tinham 20 anos para baixo, e todos aqueles que nasceram durante o período de 40 anos. Então foi um tempo que Israel cresceu. Tempo de deserto foi um tempo de crescimento. Também foi um tempo de experiências lindas com Deus. Foi um tempo de experiências. Você imaginou todos os dias eles vindo aquela coluna de fogo, né, vindo do próprio Deus, durante o dia a coluna de nuvem. Imaginou indo lá pela manhã comendo o maná que era o pão dos anjos. Que experiência eles tiveram naqueles 40 anos. Olhavam para sua roupa e não envelhecia. Uau! Que coisa linda! Que experiência gloriosa! Eles tiveram muitas experiências com Deus, vitória nas batalhas, suprimento, daí por diante. Mas outra coisa que aconteceu nesse tempo também foi um tempo de crescimento na fé. Êxodo capítulo 19, 5 e 6, dê uma olhada, por favor, como eles cresceram na fé. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que você vai falar aos filhos de Israel. Uau, que tremendo! Depois diz assim, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos
e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Depois, no versículo 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imaginou isso, gente? Que coisa tremenda! O que não levou o povo de Deus a crescer, né, de vendo aquelas manifestações gloriosas naquele tempo difícil. Então eu creio que nós podemos ter experiências mesmo com a glória de Deus nesse tempo. Foi no tempo de deserto, de sofrimento, de luta, que eles viram essa maravilha acontecer na vida deles. Outra coisa importante foi o suprimento divino durante esse tempo. Suprimento das coisas materiais. Suprimento divino. Olha, nós estamos vendo muita gente perder o emprego com crises financeiras. Mas Deus deu, naquele tempo difícil, um suprimento divino. Neemias 9, 19 a 21. Houve a água, houve o maná, as roupas, tudo que eles precisavam. Carne, as cordonizes, tudo que eles precisavam. Suprimento divino em tempos difíceis. Eles não podiam trabalhar, não poderiam costurar, fazer utensílios para vender, nada, tudo fechado. Mas Deus veio. Eu fico preocupado como ser humano, né? Quanta gente perdendo o emprego, quantas lojas aqui mesmo em São Paulo fechando, mas os que confiam no Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai nos suprir. Creia nisso, Deus que supriu eles com água, com maná, com a roupa que não envelheceu, com tudo que eles precisaram, é o nosso Deus. Jesus é o nosso pastor. Ele deu a vida e não vai deixar faltar nada. Creio no suprimento divino. Outra coisa foi a comunhão. A comunhão, foi um tempo de comunhão. Não havia nem rico nem pobre, nem culto nem analfabeto. Um tempo de comunhão, Todos comeram do mesmo maná, beberam da mesma água, ouviam a mesma liderança. Que coisa tremenda, foi um tempo de muita comunhão. 40 anos juntos naquele deserto. Gente, isso me mostra que nós que estamos passando esse deserto temos que amar a comunhão dos irmãos. Temos que estar juntos nos grupos online, nos cultos. A partir da semana que vem, eu estou aqui juntamente com a pastora Cláudia, se você quiser marcar também com os nossos outros pastores, de acordo com a disponibilidade, vamos estar aqui, a igreja aberta, das 9 às 16 horas, com toda a cautela, mas para ter comunhão, venha, vamos orar juntos, vamos ministrar, vamos ter comunhão. Você pode marcar com os nossos pastores para vir aqui na igreja para estarmos juntos. Então foi um tempo de comunhão. Também, gente, foi um tempo de liberação de dons. É interessante falar isso, porque de fato teve dons que foram possíveis foram dados no tempo do deserto. Foi tempo de deserto. Bem, só quero lembrar, não foi no deserto que João Batista começou a pregar e milhares de vidas começaram a se converter e a serem batizados. Não foi no deserto da Judeia, não foi no deserto que Jesus foi lá e venceu o poder do maligno. Ele não foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali ele venceu o maligno. Então, tempos difíceis para aqueles que estão sintonizados com o trono da graça podem ser tempos de oportunidade e tempos da manifestação da glória de Deus. Então, vamos ver aqui, Êxodo capítulo 18, o versículo 21. Vamos ler o 20 primeiro. Deus diz: ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer.
Que interessante. Foi no tempo difícil do deserto que Deus deu essa palavra gloriosa. Ensina o meu povo o caminho, mas ensina também o meu povo a obra em que eles devem fazer. Bom, eu estou falando para você, né, irmão precioso. Deus já te mostrou o caminho no deserto, né? Tem aquela música linda, aquele louvor maravilhoso. Deus já te mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui diz, e a obra em que devem fazer. Então, nesse tempo do deserto, talvez Deus queira mostrar o que você pode fazer, né? Tá aí o nosso Atos Bike, né? Que coisa linda a experiência de sábado passado, em frente ao Hospital Bosque da Saúde, louvor, distribuindo o livro de oração, orando, frutos do tempo do deserto. Mas aqui diz, procura dentre o povo homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe eles por chefes sobre 1000, sobre 100, 50 e sobre 10. E aqui diz, para que julguem este povo em toda causa grave, e toda causa grave, trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos resolverão. Que coisa tremenda! Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os colocou como cabeça sobre o povo. E eles julgavam o povo e as coisas mais graves trouxeram a Moisés. Que coisa tremenda, gente! Foi no tempo difícil que Deus levantou esses 70 líderes para ajudar Moisés a conduzir o povo. No tempo difícil, Deus levantou esses homens. Eu creio que esse é um tempo que Deus quer levantar você, quer nos levantar, né? E nos derramar novos dons sobre a tua vida. E por fim, também, esse foi um tempo onde o Senhor deu os 10 mandamentos, deu o seu código de ética, os princípios morais para o povo de Deus. Tão conhecido, né, em toda a história de Israel e a história da cristandade, os 10 mandamentos, as leis de Deus, princípios de relacionamento com Deus, com o próximo, com a si mesmo, com a sociedade. Deus deu os 10 mandamentos, foi no tempo do deserto. E Jesus disse que agora o principal mandamento, Marcos 12, 28 a 23, é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos no período da graça, mas nós vemos que Deus deu essa revelação naquele tempo. Por fim, queridos, aquele tempo também, curiosamente, mas certamente foi o tempo em que eles tiveram experiências com o Senhor Jesus. 2 Coríntios 10, versículo 4. 2 ou 1 Coríntios? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 10, versículo 4. Algo tremendo, não faltou água para aquele povo. E você sabe quem foi que deu água àquele povo? De onde saiu a água? Quem estava guiando aquele povo? 1 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim: e beberam os filhos de Israel, né? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles beberam a água da rocha, e aquela pedra significa a presença de Jesus com eles naquele tempo de deserto. Tiveram a experiência com o nosso Salvador, né? E por fim, aconteceu algo tremendo nesse tempo do deserto. O rosto de Moisés brilhava. Êxodo 34, versículo 29. Eu quero concluir com esse texto. 34, Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim,
Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Olhando Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar a ele. Uau, que experiência daquele tempo de deserto, daquele tempo difícil. Imaginou Moisés na presença de Deus, o seu rosto resplandecia com a glória a tal ponto que eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Bom, o que significa isso? Que o Senhor que fez resplandecer a glória sobre o rosto de Moisés, segundo a Coríntios, vamos ler, é o Senhor que quer nos fazer resplandecer também nesse tempo. 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 7 diz assim, ó: se o mistério da morte, gravado com pedras, com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecem, porquanto muito mais, olha que coisa linda, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando com puro espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, se foi no tempo, como foi no tempo de deserto, que o seu rosto resplandecia, agora nós, na nova aliança, nesse tempo de deserto, nesse tempo de restrição, nesse tempo difícil também, nós podemos resplandecer a glória do Senhor. Que sejamos nesse tempo como espelho, quando as pessoas olharem, não verem o Bispo Zezinho, mas verem a glória do Senhor. Reflita a glória do Senhor, queridos. Reflita a glória do Senhor. Amém? Queria deixar esse texto para vocês. E o último texto que eu quero deixar é o Êxodo capítulo 17, versículo 11. Aquele tempo foi um tempo que, deixa que eu leia para você, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Mas a Bíblia diz aqui tão claramente, no versículo 12, ora, as mãos de Moisés eram muito pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Araão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Que coisa maravilhosa! Esse foi um tempo de muita batalha, mas Israel, Moisés, Araão e Hur venceram as batalhas daquele tempo difícil. Bom, gente, nesse tempo aqui eu quero terminar com isso. Deus levantou Araão e Deus levantou Hur para sustentar as mãos de Moisés. Nós precisamos agora, nesse tempo difícil, de gente que sustente as nossas mãos, de obreiros, pastores, igreja que sustente as nossas mãos, porque a batalha é grande, mas o Senhor é maior ainda. Então, eu deixo com você essas fontes, essas bênçãos do deserto, para que eu e você sejamos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Amém? Quero recapitular em 1 minuto as 12 fontes. Paz, revelação, crescimento, experiências, autoridade na batalha espiritual, crescimento, suprimento, comunhão, dons do deserto, os 10 mandamentos, presença de Jesus e resplandecer a glória de Deus nesse tempo. Eles beberam de 12 fontes. Podemos beber, aliás, muito mais, porque as fontes do Espírito são muitíssimas. Amém? Deus te abençoe muito. Vamos orar no nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Apesar desse tempo de deserto, esse tempo difícil, os nossos corações estão em Ti, Senhor.
E eu te peço, sustenta os meus queridos, sustenta a igreja, Senhor, nesse tempo, Pai. Eu te peço revelação da Tua presença nos corações. Eu te peço força, suprimento. Eu te peço paz, te peço crescimento. Te peço que o Senhor dê experiências, autoridade espiritual, suprimento divino, crescimento na fé. Te peço comunhão, Pai. Te peço, libera os dons, libera a Tua presença, libera a Tua glória, Senhor, na vida do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe muito e quero te lembrar, tá? A partir de segunda-feira, das 9 até as 16, estamos aqui para orar e atender você, tá bem? Os irmãos que vieram com o pastor Marcos, né, que agora está aí conosco, vocês podem vir receber as mulheres, a Bíblia. Nós temos a nossa Bíblia contendo orações de todos os dias, a feminina e a masculina, e temos também um lindo porta-chaves, porta-moeda para vocês, tá bem? E todos os irmãos que quiserem, pode usar o nosso livro de oração para evangelismo e você pode passar por aqui. Nós fizemos esse folheto maravilhoso para você entregar para os seus amigos, para que as pessoas que estão com medo, tristeza, angústia, solidão, depressão, elas possam ligar para o nosso Zap e nós possamos aconselhar e orar com elas, tá bom? Passe por aqui, pegue o seu centro de folhetos para distribuir nessa cidade, ok? Deus te abençoe. Estamos juntos, participe conosco, graça, fé, misericórdia e bondade sobre a tua vida. Amém.